principal característica de um profissional para trabalhar em CMI? Sobretudo ser metódico, detalhista, gostar de trabalhar com processos, né? Então acho que essa é uma das principais características. Tem que ser um profissional que ele esteja disposto a se atualizar. E agora a gente está aproveitando todos os locais, porque é um ambiente extremamente agradável. Eu convido todos os apaixonados por centro cirúrgico e CME também a conhecer aqui. Bem, se você atua nessas áreas, você deve conhecer a Soberg. E agora para falar, bem, é uma área que a gente pensa, né? Entra na enfermagem para lidar com vidas. E aí a gente passou pelas áreas, né? A gente viu. E, bem, o paciente, ele não está na sua figura ali, a gente não toca o paciente, a gente não interage com o paciente. Mas, obviamente, esse é o caminho para se chegar ao paciente. Tem que ter um perfil diferente. Qual que é a sua visão, professora? Bom, Thalita, CME é justamente essa questão, é a assistência indireta ao paciente, mas não pelo fato dela ser indireta, ela é menos importante, né? Porque todas essas etapas dos processos adequados têm que garantir uma qualidade de assistência e vão refletir numa assistência de qualidade, plena, enfim, e que minimize riscos para os indivíduos. Então, como você já tinha até comentado, né? Qual é a principal característica de um profissional para trabalhar em CMI? Sobretudo ser metódico, detalhista, gostar de trabalhar com processos, né? Então acho que essa é uma das principais características. Tem que ser um profissional que ele esteja disposto a se atualizar. Inclusive isso é preconizado pela RDC 15, no artigo 29, em que a legislação preconiza que os profissionais sejam capacitados periodicamente em alguns temas específicos, então em temas relacionados à limpeza, desinfecção, esterilização, questões microbiológicas, transporte e armazenamento adequado de materiais, prevenção de eventos relacionados ao material. Então, por exemplo, o que a gente fala que está muito relacionado ao prazo de validade, entre aspas, de um material. Não é tanto a questão da data, mas sim a quantos eventos adversos esse material, essa embalagem foi submetida e que isso pode gerar um rompimento da integridade da barreira estéril. Né? Então, muito mais essas questões de capacitação e também ter um bom relacionamento interprofissional. É um setor fechado, né? Ele é considerado um setor fechado, então isso também pode impactar um pouco. Eu percebo que está tendo uma preocupação com o ambiente para se tornar agradável para os colaboradores, né? Porque quando é um setor totalmente fechado, você não tem noção se é dia, se é noite, se chove ou não, isso acaba impactando no bem-estar, mas eu percebo que está tendo mudanças, né? Nesse sentido de trazer isso, então talvez para alguns profissionais o setor fechado seja algo que cause assim uma sensação desconfortável, enquanto que para outros é uma santa paz. E aí, falando sobre ser metódico, me remeteu uma profissional que eu admiro muito, é uma técnica de enfermagem que ela é assim, brilhante, que talvez se ela estivesse em outra área, talvez você teria alguns problemas, porque ela de fato ela tem toque. Claro que é um nível controlado, mas ela tem o transplante compulsivo por limpeza e ela atua no CME e assim, gente, é um prazer mesmo. Então veja que assim, às vezes a gente pode pensar que tem alguma questão relacionada, mas o seu perfil e o que o setor exige, às vezes tem um casamento fantástico. Não, sim, e além disso que você falou, o perfil da pessoa tem que ser uma pessoa aberta a novidades. Porque atualmente existem o quê? Muitas tecnologias e cada vez mais frequentemente elas surgem, né? Então tem que ser aquela pessoa disposta a aprender o novo, né? Para ela não ficar obsoleta, o serviço não ficar obsoleto, e isso vai impactar na assistência também. Certamente. E aí, pensando que é um setor fechado, que tem essas características,
Quais seriam assim, os principais desafios de atuação nesse setor? Bom, acho que um deles você acabou colocando, que é essa questão do desafio do relacionamento interpessoal. Né? Então, o bom líder, ele tem que conseguir gerir a sua equipe para gerar um clima agradável de trabalho, né? Então, resolver conflitos pontualmente. Outra questão que você colocou até do bem-estar. Então, o posicionamento do CME dentro da instituição. Inicialmente, o CME era um setor que estava muitas vezes até nos subsolos das instituições. Ainda conheço locais assim. Originalmente, o CME acabou tendo essa função e muitas vezes os profissionais que tinham mais dificuldade de relacionamento eram encaminhados para trabalhar no CME. Olha só. Né? Então, isso acabou prejudicando o estabelecimento, de certa forma, da qualidade nesse sentido. Então, hoje não, já se busca o contrário, se busca um profissional que goste, que nem você comentou, dessa profissional, de trabalhar com isso, um profissional que queira aprender, né? Que muitas vezes o recém-contratado, ele não vai ter o domínio, não tem a especialização, mas ele tem essa vontade, ele tem essa busca pelo novo. Então, um dos desafios acaba sendo essa questão do relacionamento. A outra que a gente pode colocar é que existem, por exemplo, algumas versões. Você vai falar, é um setor calmo, tranquilo, então tudo depende da carga de trabalho que vai ter naquele momento. Tinha certeza que era santa paz, é tranquilo. Brincadeira, gente. A gente está falando de tempo o tempo todo. Isso, exatamente. Então, existe a questão do tempo. No CME, embora você não esteja lidando diretamente com o paciente, qual é o tempo? Então, é o tempo do material estar pronto para aquela cirurgia, para a programação cirúrgica, ou às vezes o enfermeiro do centro cirúrgico liga, olha, um material específico caiu no chão, contaminou, eu vou encaminhar para o CME agora, a gente precisa que ele seja processado com urgência. Então, existe essa questão de urgência dentro de um serviço. E outras situações desafiadoras, né? Por exemplo. Então, eu me lembro que um dos últimos plantões que eu dei de CME, no carnaval, a gente teve um problema bem grave com a questão da geração de vapor. O que isso impactou? Que as autoclaves ficaram inoperantes. Então, isso foi no primeiro dia do feriado do carnaval. E aí, como resolver essa situação, né? Então, é a questão de você acionar o seu superior. No carnaval não se encontra profissionais para fazer manutenção, é um período terrível para dar qualquer problema. Então, você conversar com a chefia de plantão da instituição, alinhar, olha, está acontecendo isso, passar nas unidades, verificar quais os materiais que eles têm disponíveis, quais os produtos, talvez coletar esses materiais, fazer uma redistribuição mediante a priorização. A chefia de plantão vai definir, olha, só vai entrar urgência e emergência no centro cirúrgico, porque a gente não vai poder processar os materiais que forem utilizados. Então, existem situações desafiadoras. Então, isso acaba remetendo lá no comecinho dessa entrevista, essa questão central. Não é, obviamente, todas as áreas são fundamentais, mas veja que é processamento de materiais, todos os setores utilizam. Então, nesse sentido que a gente teve a licença poética de falar da artéria aorta, mas é porque tem esse impacto de fato em todas as áreas. Então, bem, comenta com a gente se você gosta dessa área, se você tem perfil, se você se vê. E é muito interessante que às vezes na graduação a gente já é fisgado, né? Porque na graduação é um momento muito interessante que você está sendo exposto a diversas possibilidades. Diversas. E aí vocês acompanhando o Nursecast Brasil, vocês estão vendo que são diversas mesmo. São diversas possibilidades. E aí, às vezes a gente é fisgado, o coração já bate mais forte, ao contrário de muitas pessoas que querem a emergência, que é o trauma, que é a parada. Quando entra num setor metódico, um processo, que precisa dessa organização, se sente realizado. Você tem toda a razão, porque foi assim que eu me senti na graduação. Eu me lembro até hoje que no estágio de CME eu entrei e pensei, nossa, esse é um setor que eu gostaria de trabalhar. Olha. E ali me despertou minha grande paixão por CME e, consequentemente, centro cirúrgico.
Olha isso. Então, se isso acontece com você, também comenta com a gente, que é gostoso a gente encontrar os nossos pares, que é muito bom. E aí a gente está se encaminhando para finalizar essa entrevista tão gostosa, mas a gente sempre quer saber histórias que deixam muito claro a importância, o papel da equipe de enfermagem. Hoje a gente está falando especificamente do enfermeiro, neste setor. Então a gente sempre quer exemplificar, para ficar mais claro se você já vivencia isso, algo semelhante, ou para quem está conhecendo essa área. Uma história, assim, para vocês. Bom, Thalita, a minha vivência acabou sendo maior no centro cirúrgico, né? Mas eu não esqueço, por exemplo, uma situação clássica, que eu tenho quase certeza que a maioria dos enfermeiros do centro cirúrgico já vivenciou mesmo de CME, porque eles são acionados muitas vezes. Certo. Então, o paciente já está anestesiado, posicionado na mesa cirúrgica, tudo certo, o instrumentador abre a caixa. E aí quando ele abre, o material molhado. Aí o cirurgião te chama na sala, fala assim, então enfermeira, o que eu faço? Eu posso usar o material? Essa é a única caixa que a gente tem, porque em geral ele é um material consignado. Então você não tem outro disponível, né? E aí, eu lembro que, como eu sempre gostei de CME, muitas vezes os meus colegas enfermeiros do centro cirúrgico me chamavam para atender os cirurgiões nessa hora. E aí, o que a gente fala? A gente fala, olha, doutor, nós temos um artigo que foi publicado recentemente, inclusive o artigo, quem publicou foi a Giovana, que é a presidente atual da associação, que resultou da dissertação dela de mestrado, que foi orientada pela professora Casu. Então, o que elas avaliaram? Elas pegaram caixas de instrumentais cirúrgicos que estavam molhadas e úmidas depois do processo de esterilização e contaminaram a barreira estéril, ou seja, a embalagem, a parte externa, com serrácea, né, que é uma bactéria, armazenaram essas caixas e esperaram 30 dias. Passados 30 dias, abriram as caixas com técnica séptica, né, de abertura de material, e fizeram análise biológica desse instrumental. O que elas perceberam? Que não cresceu micro-organismos. Então, isso nos dá uma segurança em dizer, por exemplo, para o cirurgião, olha, nós temos esse embasamento científico, essa evidência, aí a gente pega todos os indicadores do processo, então integrador químico, pegamos o indicador biológico, que a gente acabou não conversando, mas é um tipo de indicador que quando nós temos uma carga, por exemplo, de implante, ele entra junto na autoclave. Então a gente tem esse resultado, a gente tem o que a gente chama de indicador físico, que é uma fita que a própria autoclave imprime, indicando se foi atingida a temperatura adequada, no tempo adequado, com a pressão adequada, etc. Então a gente reúne todas essas evidências e fala para a equipe, olha, então está tudo ok com o processo, né? Nós temos essa evidência até o momento, então se o senhor quiser utilizar, porque acaba sendo uma decisão também do cirurgião, né, querer utilizar, o senhor pode optar por isso. Então nesse sentido, e aí o que é interessante, que o cirurgião, eles não têm esse conhecimento na sala. E muitos serviços têm colocado os enfermeiros de CME também na sala cirúrgica, para eles participarem desses processos, dessas discussões e também auxiliar nessas tomadas de decisão. Sim, né? São chave, né? Está acontecendo e tem que ser rápido. Isso, tem que ser rápido. Então essa é uma história que eu tenho certeza que não faz parte só da minha vida, mas também de muitos enfermeiros que atuam em centros cirúrgicos. Sim, é a minha importância. Então, se você tem aquela vontade de fazer pesquisa, a pesquisa, ela consegue transpassar essa a gente às vezes pode pensar que a teoria e prática é muito diferente, depende. A gente não nega que existem os desafios. No entanto, veja, uma dissertação feita pela Escola de Enfermagem da USP que embasou uma tomada de decisão ali na hora na cirurgia. Então é por isso que de fato a gente tem que ser consumidor de pesquisa. Lógico que a gente também gosta de fazer pesquisa. A gente tem esse lado também, mas a importância de se manter embasado e veja o quanto que impactou, porque ali aquela decisão teve que ser tomada embasada cientificamente, com foco na segurança do paciente, e aí a cirurgia pôde recorrer, ela pôde dar o seu segmento.
Então, realmente fantástico. Professora Juliana, e a gente conversou tão gostoso com ela, e aí, gente, eu fiquei tão empolgada, gente, porque de verdade, é uma delícia quando você se reencontra. Claro que a professora Juliana e eu, a gente continua fazendo pesquisas juntos, a gente tem outras temáticas em comum, mas é uma delícia quando a gente se encontra e vê, e troca figurinhas, e conversa sobre isso, é muito gostoso. E eu acabei esquecendo de pedir para ela dizer da formação dela, que é tão valorizada aqui pelo Nursecast Brasil. Então, por favor, professora Juliana. É que a gente já está tão acostumado com a convivência uma da outra que a gente acaba esquecendo, não se preocupe. Bom, então como a Thalita já comentou, eu sou graduada pela Escola de Enfermagem da USP, nós somos colegas de turma. Depois disso eu ingressei numa instituição pública de ensino, onde eu trabalhei como enfermeira de centro cirúrgico por 7 anos. E aí nesse período, nos plantões de fim de semana, alguns específicos, nos períodos noturnos, eu acabava cobrindo o setor de CME. E ao longo da minha formação, né, paralelamente, enquanto eu trabalhava na assistência, eu fiz especialização em controle de infecção relacionada à assistência em saúde, fiz um curso técnico de esterilização focado em CME, por isso nunca deixei minha paixão de CME de lado, sempre achei que valia a pena investir nisso. Faz toda a diferença o enfermeiro do centro cirúrgico ter o conhecimento de CME para essas tomadas de decisões na sala. Depois fiz também um mestrado, doutorado lá na Escola de Enfermagem, onde atualmente eu sou pós-doutoranda e atuo como professora temporária lá no momento. E também faço parte da diretoria da SOBEC. Ai, gente, fala se o coração não palpita! E assim, o que é gostoso também, né? Se você se sente fora da caixa, fora ali aquele lugar comum de, sim, você tem a sua família, você tem filhos, você estuda, você trabalha, você faz pós-graduação, tá tudo certo, tá tudo bem. Óbvio que existe um preço, mas também existem as recompensas, então vale sempre muito a pena. Espero que vocês tenham gostado. Se conhece alguém que tem paixonite por CME, compartilhe esse vídeo. Se tem dúvidas, comenta, entre em contato. A gente vai deixar aqui na descrição também informações importantes, o site da SOBEC, esse estudo que é fundamental para embasar, e também o contato da professora Juliana. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Agradeço aos ouvintes e também à professora Thalita pelo convite. Muito obrigada.